A lendária comédia Academia de Polícia levou milhões de espectadores em todo o mundo às gargalhadas, mas por detrás destes papéis imortais existem perdas de partir o coração. Neste vídeo recordaremos os percursos e as vidas de 14 estrelas da Academia de Polícia que faleceram para recordar os rostos que formaram a lenda da época. Bubba Smith, como Moses Hightower. Charles Aaron. Bubba Smith nasceu em 28 de fevereiro de 1945 no Texas. Aos 39 anos, tornou-se um personagem inesquecível para o público em todo o mundo como Moses Hightower, um policial alto e gentil que atuou na Academia de Polícia da Parte 1, a Parte 6. Além de sua personalidade cômica, Bubba era uma lenda do futebol americano da NFL, tendo sido selecionado em primeiro lugar no draft de 1967 e vencido o Super Bowl XX com o Baltimore Colts. Mas por trás da glória esportiva e cinematográfica, havia uma vida de sofrimento silencioso. Bubba permaneceu solteiro e morava sozinho em Los Angeles, lutando contra danos físicos de longa data decorrentes de anos de colisões esportivas brutais. Lesões crônicas levaram à dependência de analgésicos e, por fim, a uma espiral de depressão. A doença havia desgastado seu corpo, enquanto a imagem de um herói de aço se tornou um fardo psicológico do qual ele não conseguia se livrar. Em 3 de agosto de 2011, Bubba Smith foi encontrado morto sozinho aos 66 anos. A causa intoxicação aguda por drogas e insuficiência cardíaca. Uma autópsia confirmou posteriormente que ele tinha ETC, uma doença cerebral degenerativa causada por traumatismos cranianos recorrentes, comum em atletas competitivos. Seu coração pesava o dobro do normal no momento da morte, um símbolo pungente do preço pago pela glória esportiva. Marion Ramsey como Laverne Hooks. Marion Ramsey nasceu em 10 de maio de 1947 na Filadélfia. Aos 37 anos, ela deixou sua marca na história do cinema como a policial Laverne Hooks, a tímida, mas surpreendentemente corajosa policial. Em Academia de Polícia da primeira à sexta temporada, sua voz suave e aguda tornou-se icônica, tornando Hooks uma personagem que o público jamais esqueceria. Mas o papel acabou se tornando uma gaiola dourada, aprisionando Ramsey em uma única identidade na tela. Muito fechada. Ramsey raramente era escalada para outros papéis. Hollywood não conseguia enxergar além de sua voz esganiçada em Academia de Polícia, ignorando o fato de que ela também era uma talentosa atriz de teatro atuando na Broadway e em turnê nacional com Hello Dolly. Sua vida pessoal refletia sua decepção profissional. Após um casamento fracassado, Marion se afastou completamente dos relacionamentos. Sem filhos e sem família, ela morava sozinha em sua casa em Los Angeles. Em seus últimos anos, a saúde de Marion deteriorou-se rapidamente. Embora a causa específica da morte não tenha sido divulgada, ela sofreu uma breve doença, antes de falecer em 7 de janeiro de 2021 aos 73 anos. Sua amiga íntima, Nell Carter, revelou certa vez que Marion era uma pessoa muito reservada, muitas vezes escondendo sua dor atrás de um sorriso. Patrimônio líquido estimado na época de sua morte era de apenas US 500 mil, um valor modesto comparado ao impacto emocional que deixou no público. Mas a maior tragédia não foi material. Ela estava presa em um papel que fazia tanto sucesso que nunca teve a chance de realmente se ver como ela era. George Gaines, como Eric Lessard. George Gaines nasceu em 16 de maio de 1917 em Helsinki. Um talento holandês nascido na Rússia, que serviu na Marinha Real holandesa durante a Segunda Guerra Mundial,
Antes de se tornar cidadão americano, ele tinha 67 anos quando conquistou o coração do público em todo o mundo como o comandante Eric Lessard, o atrapalhado, porém adorável. Comandante da Academia de Polícia ao longo das 7 temporadas, com sua voz grave, expressões inocentes e palhaçadas bem-humoradas, porém significativas, ele se tornou a alma da série, um papel insubstituível. Mas por trás de sua ilustre carreira e personalidade cativante havia uma vida repleta de capítulos profundos. Gaines serviu na Sicília, em Anzio e no Adriático, uma história raramente mencionada por Hollywood. Ele teve um casamento longo e feliz com a atriz Alan Ann McCleary. Mas a tragédia aconteceu em 1989, quando o filho deles, Matthew, escaiaquista olímpico, morreu em um acidente de carro na Índia. Foi uma perda que deixou uma ferida profunda em Gaines e muitos acreditam que ele se tornou mais retraído a partir daquele momento. Em seus últimos anos, sua saúde piorou, sua visão se deteriorou, sua memória se apagou, mas ele manteve o charme e a gentileza que o caracterizavam. Assim como o comandante Lessard. Em 15 de fevereiro de 2016, George Gaines faleceu na casa de sua filha em North Bend, Washington, aos 98 anos. Ele deixou um patrimônio estimado em US$ 2 milhões, uma casa modesta e milhões de sorrisos para compartilhar com plateias ao redor do mundo. Doug Lennox como líder de gangue. Douglas Joseph Lennox nasceu em 21 de janeiro de 1938 no Canadá. Aos 40, e 6 anos ele interpretou o vilão principal em Academia de Polícia. 1984, um líder de gangue com um comportamento severo e frio que deixou uma impressão duradoura na vida. Rio Lennox é um artista, ator, autor e apresentador incrivelmente versátil. Iniciou sua carreira no rádio em 1965 e rapidamente se tornou uma das vozes mais conhecidas do rádio canadense antes de migrar para o cinema e a televisão. Participou de dezenas de séries, incluindo Os Novos Vingadores, Esquadrão Frio Caçador de Relíquias, Earth, Final Conflict e X-Men, O Confronto Final. No entanto, apesar de sua versatilidade e persistência, Lennox nunca conseguiu um papel de destaque. Seu papel de vilão em Academia de Polícia foi um destaque, mas foi apenas um vislumbre de uma longa e humilde jornada artística. Além da atuação, Lennox era conhecido por seu intelecto e curiosidade, que ele capturou em seu aclamado livro Agora Você Sabe, o Grande Livro das Respostas, onde revelou um lado menos conhecido de si mesmo, alimentado pela curiosidade, conhecimento e desejo de entender o mundo. Mas sua vida pessoal não foi tão tranquila. 2 casamentos fracassados deixaram cicatrizes emocionais. Segundo pessoas próximas, Lennox lutava contra crises de depressão, assombrado pela sensação de que Hollywood o havia abandonado, de que seu talento e dedicação haviam sido reduzidos a um único vilão. Memorável. Doug Lennox morreu dormindo em 28 de novembro de 2015 em Toronto, aos 77 anos. A causa foram complicações de pneumonia. Ele deixou um patrimônio avaliado em cerca de US$ 400 mil, incluindo uma modesta casa em Toronto, onde passou seus últimos anos em tranquila solidão. Era um contador de histórias, talentoso, um vilão memorável, mas talvez acima de tudo um espírito criativo do qual o mundo se afastou cedo demais. Joyce Gordon como Sra. Thompson. Joyce Gordon, nascida em 25 de março de 1929, em Des Moines, Iowa, não é apenas uma atriz, mas também uma das pioneiras mais destacadas da história da televisão americana. Aos 49 anos, ela interpretou a Sra. Thompson em Academia de Polícia 1984, um pequeno papel que ajudou a definir a comédia característica do filme.
Mas em uma carreira que durou décadas, o papel foi uma nota discreta em uma longa jornada de conquistas. Inovadoras, muitas vezes anônimas. Na década de 1950, Joyce Gordon se tornou a primeira mulher a narrar um comercial de televisão ao vivo, um ato quase impensável para uma mulher na época. Ela também foi a primeira mulher a locutora em uma convenção política televisionada nacionalmente e a primeira mulher a presidir a sessão local do Screen Actors Guild, SAG, liderando a seção de Nova York desde 1966, longe de ser conhecida como a Dama de Óculos Seu. Apelido carinhoso na mídia. Joyce se tornou a voz familiar por trás de inúmeras gravações telefônicas automatizadas que milhões de americanos ouvem. Todos os dias desde... O número que você discou não está em serviço. Por favor, disque primeiro o código de área. Ela também foi a voz em inglês de lendas do cinema europeu, como Cláudia Cardinal e Jeanne Moreau, incluindo em Era uma Vez no Oeste. No rádio, ela dublou Cherry em Mark Trail e Barbara Miller em My Son Jeep. Gentil, porém persistente, ela foi parte integrante da cultura audiovisual americana por décadas. A vida privada de Joyce era simples e reflexiva. Ela passou mais de 50 anos com o ator Bernard Grant e criou 2 filhos, mas seus últimos anos foram passados em silêncio e, de certa forma, esquecidos. Ela faleceu em 28 de fevereiro de 2020 aos 90 anos e não em 2008 como alguns relatos erroneamente relataram, e deixou um enorme legado cultural, embora seu patrimônio líquido estimado seja de apenas US 500 mil. Apesar de tudo, o que ela foi pioneira contribuiu e criou, o que talvez seja mais perturbador é que o mundo só se lembra dela por seu pequeno papel em Academia de Polícia com Beth Amos, como a velhinha. George R. Robertson, como Henry J. Hearst. George Ross Robertson nasceu em 20 de abril de 1933 no Canadá. Aos 51 anos, tornou-se conhecido por sua interpretação do chefe de polícia Henry J. Hearst, na série Academia de Polícia, com uma mistura de garra e humor. Ele deu peso ao papel que esteve presente nos 6 primeiros filmes de 1984 a 1989. O exterior rabugento de Hearst escondia um coração resignado, o que o tornou querido pelos fãs por décadas. Depois de Academia de Polícia. No entanto, George R. Robertson seguiu um caminho mais tranquilo longe do barulho de Hollywood. Apesar de ter aparecido em 3 filmes indicados ao Oscar, Aeroporto, Norma High e JFK, ele permaneceu um ator coadjuvante humilde e dedicado, mais dedicado à sua arte do que à fama. Sua vida pessoal, no entanto, contava uma história mais conturbada. 2 casamentos fracassados o mantiveram afastado da família, especialmente nos últimos anos. Parentes disseram que ele frequentemente morava sozinho, em sua casa em Toronto, assombrado por uma sensação de abandono da indústria que um dia o acolheu. Embora seu papel como Hearst lhe trouxesse afeição pública, isso não apagou o vazio que se instalou em sua mente quando os holofotes se apagaram. George R. Robertson faleceu em 29 de janeiro de 2023, aos 89 anos. Sua fortuna foi estimada em US 1 milhão, proveniente principalmente de imóveis e royalties de filmes. Embora sua morte não tenha causado nenhum drama ou escândalo, sua tragédia reside em seu silêncio sendo lembrado e esquecido. Ao mesmo tempo, à medida que a linha entre fama e solidão se esvai na memória. Deborah Lee Scott, como Violet Fackler. Deborah Lee Scott nasceu em 2 de abril de 1953, em Elizabeth, Nova Jersey. Aos 31 anos, ela apareceu no filme Alma Louca de Polícia de 1984 como Violet Fackler, a impetuosa e
excêntrica esposa de Douglas Fackler. Embora fosse um papel coadjuvante, o papel a tornou um nome conhecido durante a era de ouro das sitcoms americanas. Fora das telas, porém, a vida de Scott era repleta de feridas ocultas. Após o sucesso inicial em Mary Hartman, Welcome, Beck, Cotter e Angie, ela gradualmente abandonou a atuação e trabalhou como agente de talentos em Nova York. A tragédia continuou a atacá-la. Seu casamento com o ator Jonathan Frakes terminou e ela sofreu a maior decepção de sua vida quando seu noivo, o policial John Dennis Levi, foi morto. Nos ataques de 11 de setembro, segundo sua irmã, Debra, Lee nunca se recuperou. Ela se tornou altamente viciada em álcool, cada vez mais retraída e lutava contra uma depressão severa. Poucos dias após seu 52º aniversário, Debra Lee Scott morreu dormindo em sua casa em Amelia Island, Flórida. A causa oficial: complicações de cirrose hepática associadas a anos de abuso de álcool. Seu patrimônio valia cerca de US 300 mil, uma quantia modesta considerando a fama que ela já teve. Hugh Wilson como motorista furioso. Hugh Hamilton Wilson Jr., nascido em 21 de agosto de 1943 em Miami, Flórida. Foi um dos criadores mais talentosos da televisão e do cinema nas décadas de 1980 e 1990. Aos 41 anos, ele não apenas dirigiu, mas também apareceu brevemente nas telas como motorista furioso em Academia de Polícia de 1980 e Pool 4. Uma comédia que se tornou um sucesso mundial e lançou uma série de longa duração. Mas isso foi apenas uma pequena parte de sua jornada notável. Wilson foi o criador da popular sitcom WKRP em Cincinnati, que recebeu várias indicações ao Emmy e um prêmio Humanitas. Ele também dirigiu O Clube. Desquitadas. 1996, uma comédia feminista marcante que arrecadou mais de US 181 milhões em todo o mundo e lançou as carreiras de Bette Midler, Goldie Hawn e Diane Keaton. Por trás desse sucesso, no entanto, estava uma vida pessoal complicada. Embora tenha se casado com Charters Smith em 1979 e tido 5 filhos, Wilson já havia passado por 2 divórcios em parte devido às pressões da fama e do trabalho incansável. Certa vez ele admitiu que os holofotes o haviam deixado emocionalmente esgotado e que sua carreira ofuscara sua vida pessoal. Católico devoto e mais tarde professor visitante na Universidade da Virgínia, carregava consigo o fardo silencioso de sentir que havia perdido tanto tempo precioso com a família. Wilson faleceu em 14 de janeiro de 2018 em Charlottesville, Virgínia, aos 74 anos após lutar contra um câncer de pulmão e enfisema. Deixou um patrimônio avaliado em cerca de US 2 milhões, incluindo uma casa. Modesta na Virgínia, seu refúgio tranquilo após décadas navegando pelo mundo de alta pressão de Hollywood. David Graff, como Eugene Tackleberry. Paul. David Graff nasceu em 16 de abril de 1950 em Zanesville, Ohio. Aos 4 anos fez história no cinema com seu papel decisivo como Sargento Eugene Tackleberry em Academia de Polícia. Como um policial obcecado por armas, mas extremamente leal e dedicado, o Tackleberry de Graff tornou-se um ícone duradouro em 7 filmes. Seu personagem sempre levou milhões de pessoas ao redor do mundo ao riso, mas por trás de seu humor explosivo havia uma vida de sofrimento silencioso. Apesar de uma carreira estável que incluiu participações especiais em séries de sucesso como Jornada nas Estrelas, Seinfeld, The West
Wing e Home Improvement. Graff nunca escapou completamente da sombra de Tackleberry. Um rosto familiar na televisão ele lutava contra. Uma persistente sensação de impotência assombrado pela crença de que seria sempre um personagem coadjuvante, nunca um verdadeiro astro. Ao contrário de algumas informações falsas, David Graff foi casado apenas uma vez com a atriz Catherine Graff em 1983. Eles têm 2 filhos juntos, mas a pressão constante do trabalho e o ritmo implacável de trabalho frequentemente o deixavam estressado. Como representante ativo do Screen Actors Guild SAG, ele lutou incansavelmente pelos direitos de seus colegas atores, mas parece ter negligenciado a própria saúde. Em 7 de abril de 2001, apenas 9 dias antes de completar 51 anos, David Graff morreu repentinamente de ataque cardíaco. Enquanto participava do casamento de seu cunhado em Phoenix, Arizona, deixou esposa, filhos, amigos e fãs em luto. Foi sepultado no cemitério Forest Rose, em Ohio, cidade natal, onde seus sonhos teatrais de infância foram alimentados. Seu patrimônio líquido estimado é de cerca de US 500 mil, mas seu maior legado é o riso e a sinceridade que ele trouxe para cada papel. A tragédia de David Graff não foi apenas sua morte precoce, mas também sua profunda frustração por ter sido enquadrado em um único personagem, apesar de ser um ator que dava tudo de si, tanto diante quanto atrás das câmeras. Theodore Ross Roberts nasceu em 30 de junho de 1934 em Zanesville, Ohio. Aos 50 anos, atuou na Academia de Polícia em 1984 como Capitão Reed. Embora os créditos de Ross no cinema tenham sido breves, ele já era um ator altamente conceituado, tendo conquistado um Tony Award por seu papel como Lion em The Wiz Papel, que reprisou na versão cinematográfica ao lado de Michael Jackson e Diana Ross. No entanto, apesar do sucesso nos palcos e da presença marcante, sua carreira cinematográfica nunca decolou como muitos esperavam. Criado por uma mãe cantora de boate, Ross foi atraído pelos holofotes da cena noturna da West Fifth Street desde cedo. Após completar o serviço militar, viajou pelos Estados Unidos cantando, chegando finalmente a Los Angeles, onde um pequeno papel lhe abriu as portas para a Broadway. Com sua voz potente, presença de palco carismática e carisma inegável, Ross foi frequentemente relegado a papéis coadjuvantes, mesmo quando dividia a tela com lendas como Richard Pryor e James Earl Jones. Sua vida pessoal foi igualmente tumultuada. Um casamento fracassado o deixou retraído e emocionalmente distante. Amigos falavam das festas luxuosas que ele dava, mas por trás da animação havia uma alma solitária que ansiava por um reconhecimento mais profundo. Em 1997, ele retornou a Dayton e abriu um clube de jazz chamado Your Place, onde se apresentava ocasionalmente. Em 1998, ele sofreu um derrame do qual nunca se recuperou. Totalmente, Ted Ross faleceu em 3 de setembro de 2002 no Hospital Good Samaritan aos 68 anos. Seu patrimônio estimado em US 1 milhão consistia em grande parte de uma pequena casa em Dayton, onde ele discretamente encerrou uma vida antes considerada uma estrela, mas assombrada por um potencial inexplorado. Dar Robinson como Thug em Plaid. Dar Allen Robinson nasceu em 26 de março de 1947 em Los Angeles, crescendo cercado por trampolins, tapetes de ginástica e amor pelo perigo. Aos 37 anos, ele apareceu em Academia de Polícia em 1984 como um bandido de camisa xadrez, um pequeno papel que mal dava a entender seu imenso legado. Com 19 recordes mundiais e 21 estreias em acrobacias que desafiam a morte, Dar Robinson era mais do que apenas um dublê.
Ele era uma lenda viva de Hollywood até o dia de sua morte. Robinson foi a primeira pessoa a saltar 210 metros da torre CN cair, 67 metros do Hyatt Regency, lançar um carro sobre a borda do Grand Canyon e cair em queda livre de um helicóptero a 95 metros, tudo com cálculos precisos. Ele não quebrou um osso em 13 anos, mas, ironicamente, sua única queda fatal nem sequer foi uma grande façanha em 21 de novembro de 1986, no set de Million Dollar Mystery. Robinson estava realizando a principal façanha do filme. Enquanto realizava uma simples perseguição de moto para figurantes que nem sequer foi uma façanha planejada, ele perdeu o controle da moto e caiu de um penhasco, morrendo instantaneamente aos 39 anos. A equipe médica deixou o local acreditando que a parte perigosa da filmagem havia terminado. Sua fortuna foi estimada em US 300 mil. Ele sofreu um casamento fracassado e deixou 2 filhos, incluindo Sean Robinson, que seguiu o pai na carreira de dublê antes de também morrer de insuficiência cardíaca ainda jovem. Amigos próximos lembram que Dar sempre viveu com um sentimento de medo da morte e, de certa forma, ele aceitava isso. Andrew Rubin, como George Martin. Andrew Harold. Rubin nasceu em 22 de junho de 1946 em New Bedford, Massachusetts, em uma família judia culta. Após se formar na Academia Americana de Artes Dramáticas, Rubin emergiu como um rosto promissor na televisão americana com papéis em Shazam the Jeffersons e Hometown. Mas foi somente aos 38 anos que ele se destacou, como o charmoso, travesso e mulherengo George Martin, no primeiro filme da série Academia de Polícia 1984. Em vez de abrir as portas para o estrelato, George Martin acabou se tornando o ápice da carreira de Rubin. Os papéis subsequentes diminuíram e ele foi reduzido a papéis coadjuvantes e aparições ocasionais na televisão. A fama nunca veio como ele esperava, e Rubin gradualmente se retirou dos olhos do público, praticamente desaparecendo do radar de Hollywood. Poucas pessoas sabiam que por trás de seu humor e carisma se escondia uma batalha de décadas contra o vício da nicotina, um assassino silencioso que acabou lhe custando a vida. Em 5 de outubro de 2015, Andrew Rubin faleceu em Los Angeles, vítima de câncer de pulmão aos 69 anos. Ele foi casado uma vez, mas manteve sua vida pessoal, em grande parte, reservada, passando seus últimos anos na solidão. Na época de sua morte, seu patrimônio era avaliado em cerca de US 1 milhão, incluindo uma casa modesta em Los Angeles, onde ele passava seu tempo pintando, escrevendo e vivendo longe dos holofotes.